Recorder. Está começando a aula. Na última aula, a gente parou no artigo 99, né? Iniciando artigo 100, fala sobre a contabilidade municipal. Quando a gente fala em contabilidade, gente, contabilidade pública, a gente tem que imaginar e ver todos os instrumentos, todas as ferramentas que são utilizadas para controlar, administrar, né, o recurso público, né? É um recurso escasso que ele tem que ser administrado da melhor forma possível com o objetivo de atingir o bem comum, né? Se atingir o bem para a coletividade. Então, todos os instrumentos, todas as ferramentas utilizadas, elas têm o objetivo de auxiliar na execução do orçamento, né? Ou seja, auxiliar na execução da geração de despesa, de gasto, né? Como também, né, auxiliar na prestação de contas. É essencial a contabilidade pública para auxiliar a prestação de contas, uma vez que se trata de recurso público e o município, todo o recurso que é utilizado, que é gasto, precisa ser prestado conta. Qualquer que seja a secretaria, tem que se prestar contas do uso do recurso. Por isso é importante a gente entender que a contabilidade municipal, a contabilidade pública do município, ela vai gerir, auxiliar é, todas as ferramentas, todos os instrumentos para auxiliar o gestor, o chefe do executivo, juntamente com as secretarias, a executar o orçamento, como também vai gerar documentos, registros para auxiliar na prestação de contas. Vamos lá. O artigo 100 nos diz que a administração municipal manterá o serviço centralizado de contabilidade, ao qual incumbirá o desenvolvimento das atividades de controle orçamentário, financeiro e patrimonial. Esse controle orçamentário, financeiro e patrimonial, ele vai desde da elaboração do PPA, Plano Plurianual, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, a execução, ou seja, o uso do recurso, né? Com a prestação de contas também, né? Todo o processo, tudo que se refere ao orçamento, a contabilidade municipal está a par de cada situação, trabalhando para todos os registros serem utilizados para comprovação, para a prestação de contas do uso do recurso, né? Uma vez que se trata de contabilidade pública. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos, né? Então, chegando agora, o objetivo da contabilidade municipal é esse controle. A tela está pequena. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. O meu telefone não está rotacionando. Ah, agora vai. Deixa eu aumentar aqui, ver se aumenta aqui. Ah, porque também estava 40%, Marcelo. Ah, eu não tinha nem observado, mas até eu estava achando pequeno. Estava 40%. Aí fica pequeno demais. Melhorou agora, né? Pronto, vamos lá. O artigo 100, ele diz que a administração municipal manterá o serviço de contabilidade. A gente tem um setor de contabilidade na administração, na gestão do município, que ele trabalha juntamente com a controladoria para auxiliar na execução, todo o processo, eles analisam os processos, eles recebem eles ficam na guarda de toda a documentação necessária para prestar contas, para demonstrar como foi aquela execução, de onde saiu o recurso, para onde vai sair, para onde vai ser utilizado em quê, de uma forma que controladoria, administração, contabilidade e finanças trabalham em conjunto. Esses quatro setores
essas 4 partes da administração, com o objetivo único e exclusivo de auxiliar os gestores a utilizarem o recurso do orçamento, o recurso público do município, né? A gente tem que ter em mente que tudo que envolve o uso desde da preparação, desde a elaboração da lei do orçamento, do PPA, da lei de diretriz orçamentária, até o final da licitação e o início da aquisição ou da compra do equipamento, ou o início do serviço que foi contratado, a contabilidade municipal está de dentro dessa parte, de toda essa estrutura, porque ela auxilia finanças, ela auxilia a controladoria, ela auxilia a administração, para que o objetivo, qual é o objetivo do recurso? O bem comum, né? O uso do recurso, ele é utilizado para o bem-estar da comunidade, o bem-estar do povo. Então, se é numa escola que o recurso está sendo gasto, o pessoal da educação, ao fazer todo o processo, todo o processo de licitação é feito pelo setor de licitação. A contabilidade também está trabalhando com eles para acompanhar todo o processo, qual é a empresa, como é que ganha, quando começa o serviço, o que vai ser entregue, quais os documentos que foram entregues, notas fiscais, tem tudo para a mão deles, para eles prestarem contas. Eles vão informar de qual é a rúbrica do orçamento, de onde é que, qual parte do orçamento que vai sair aquele recurso para aquisição daquele serviço ou daquele equipamento, né? Então, contabilidade municipal está dentro de todo o contexto da gestão pública. Em todas as secretarias, todas as compras, tudo tem que ser visto inicialmente pela contabilidade, juntamente com a finanças, controladoria e administração, eles vão ver o recurso, de qual rúbrica vai sair, de se pode, se não pode fazer aquela compra ou contratar aquele serviço. Artigo 101 diz: a contabilidade organizar-se-á de modo a estruturar fonte permanente e eficaz de informações quanto à execução orçamentária, o desempenho financeiro e a situação patrimonial do município, constituindo-se em mecanismo do sistema de controle interno da administração, né? E, como eu falei, juntamente com a controladoria, a contabilidade faz esse trabalho de controle interno também. A controladoria vai acompanhando os processos, vão junto com a contabilidade checando passo a passo da execução do orçamento, o desempenho financeiro, a situação do patrimônio, né? Cada vez que é adquirido um equipamento ou feito um serviço, o patrimônio municipal aumenta, né? É crescido o patrimônio municipal, que se adquire novos bens, os bens são bens públicos pertencentes ao município. E aí esse trabalho de controle interno contabilidade, controladoria, eles fazem esse trabalho em conjunto, trabalham em conjunto, acompanhando o processo de licitação, acompanhando o vencedor, quem foi o vencedor, quando começa o serviço, quando vai entregar os equipamentos, acompanhando a liberação do pagamento junto com a finanças, né? Eles que dão um ok para dizer a finança está ok, a nota fiscal chegar, o material foi entregue, pode pagar, né? Juntamente com a controladoria, eles fazem esse papel, eles têm esse papel importante para auxiliar no controle interno do município, na gestão municipal. Então, contabilidade, controle interno, a gente já associa essas palavrinhas, né? Palavrinhas mágicas. Quando fala em contabilidade, também está falando em controle interno também do município, né? Controle externo, a gente sabe, a gente lembra, controle externo é o controle exercido pela Câmara de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas. O interno é todos os instrumentos possíveis que o município utiliza para acompanhar os processos, para acompanhar o uso do recurso público, é controle interno, né? Seja o controle interno da educação, seja o da saúde, seja o da assistência, seja o da cultura, seja o da administração, né? O da contabilidade, o da controladoria, todas as secretarias têm os seus controles internos, seus mecanismos para irem acompanhando a utilização do recurso, a aplicação do recurso da melhor maneira possível, que
a controladoria em si e a contabilidade, eles ficam naquele papel de assessorar todas as outras, né? Cada secretaria tem os seus mecanismos de controle, mas a contabilidade e a controladoria, eles assessoram todas as outras secretarias com com esse importante mecanismo para auxiliar no uso do recurso público. Dúvidas, perguntas, gente? Vocês estão ouvindo bem? Boa noite, Nando. Boa noite. Você já tinha começado a aula, mas deixa eu tentar entender. É assim, é mais ou menos isso. Exemplo, o executivo tem o poder interno, cada poder tem o poder interno. Agora, o poder externo da Câmara. Controle. O controle, o controle. Sim. O controle ele parte da premissa do assessoramento, do acompanhamento, do uso do recurso para utilizar da melhor forma possível dentro da lei, dentro da legalidade. É o controle interno. O controle externo é a fiscalização exercida pela Câmara de Vereadores. No controle interno, um instrumento e um mecanismo importante é a contabilidade municipal. E no município tem um setor de contabilidade que, juntamente com a controladoria, atua na execução, no planejamento, na organização, no uso do recurso, né, de todas as etapas, desde a época do planejamento na elaboração das leis, a execução, que é a aquisição do equipamento ou a contratação do serviço que o município tenha. É um exemplo em si, ali na antiga José Lúcio de Melo, né, a antiga escola que agora é creche, né, foi comprado os equipamentos, aqueles parquinhos, né, para comprar aqueles parquinhos, a contabilidade junto com a controladoria, desde da licitação, eles vão acompanhar direitinho para auxiliar, para assessorar. Eles não são um órgão punitivo nem fiscalizador em si, mas eles assessoram para que as secretarias, no caso essa do exemplo da creche, a Secretaria da Educação utilize o recurso correto, de maneira corretamente, para que não haja falha nenhuma no processo, né? Aí eles fazem essa contabilidade analisando a documentação da empresa vencedora da licitação, vendo a entrega do equipamento, a instalação, e se já chegou a nota fiscal. Aí, na fase final, eles autorizam o pessoal da finanças a fazer o pagamento daquele serviço contratado. No caso do exemplo do parquinho lá da creche, né? Creche, acho que é José Catu, é o nome da creche, acho que é José Catu. E que o pessoal da Mata Limpa, quem é José Catu? Quem foi José Catu? Porque eu não conheço José Catu na história, não. Tem alguém que saiba alguma informação sobre José Catu? Segundo o comentário, professor, boa noite. Boa noite. É família do vereador, o Erivaldo. É família, mas não sabe se teve alguma importância para a educação, algum papel histórico, ou só porque é família? Só porque é família. Eu não sei, até onde eu sei, pela minha idade, eu não sei se ele fez nada, não. Eu vou me informar, vou pesquisar sobre isso. Obrigado, Marilene. Vamos lá, vamos continuando aqui. No artigo 102, o planejamento contábil será procedido na conformidade do Plano Geral de Contas do município, que definirá as categorias de classificação, os procedimentos observados. Nando, boa noite. Boa noite. Ô, Nando, outra pessoa que teve um papel importante na nossa cidade, né? Você sabe, é o Marçal. Por que não fizeram nenhuma homenagem até agora? Pode ser que faça, né? Tem a Escola José Rodrigues. A Escola José Rodrigues é a verdadeira escola o do nome Marçal. dele? É José Rodrigues Filho. Meu Marçal é Deus. José Rodrigues. Parece que eu tô dormindo no tempo. Desculpa aí. Nada, tranquilo. O Marçal é uma figura emblemática e importante para a educação do nosso município.
e tem a Escola José Rodrigues, é homenagem a ele, e foi nomeada, a escola ele ainda estava viva, ainda foi feita a homenagem em vida. Aí, gente, olha, quando se fala em plano geral de contas do município, gente, a legislação contábil, ela tem uma normatização, as NBRs, e a gente não precisa se aprofundar nisso, né? Aí, cada NBR vão dizendo como é que vai ser o balanço, como é que vai ser o orçamento, como é que vai ser a numeração das rúbricas, e não precisa a gente se aprofundar nisso, mas esse plano geral de contas, ele se refere exatamente a isso, a essas regulamentações, a essas normas que têm que ser obedecidas na hora de elaborar o orçamento. Eu fiquei de apresentar para vocês o orçamento e acabei esquecendo não tive tempo com a cirurgia da minha mãe, acabei não tendo tempo de pegar lá com o pessoal da Câmara o orçamento atual. Mas eu vou pegar com o pessoal lá e vou apresentar na próxima aula. Eu trago para vocês como é o desenho do orçamento. Vocês vão observar que tem as rúbricas, tem uma numeração, que cada secretaria tem uma numeração diferente, que segue um padrão, que é o padrão dessas NBRs, das normas contábeis em si, que, que organizam essa parte da contabilidade em si. E o Plano Geral de Contas do município ele é baseado nessas normas em si. Vamos lá, na próxima, artigo 103, incumbe ao poder público municipal executar a política de desenvolvimento. Não, já pulou, já foi, já acabou a contabilidade. Só é um slide mesmo, só eram 3 artigos mesmo. Aí tem uma questãozinha aqui. Tem uma questãozinha aqui sobre a contabilidade aplicada ao setor público. O ou a função social, o objetivo, o campo de aplicação ou objeto da contabilidade aplicada ao setor público deve refletir sistematicamente o ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social. Qual é a alternativa que vocês marcariam aí por esse enunciado aí sobre a contabilidade? Sobre o que, como a gente conversou, que a contabilidade aplicada ao setor público, a contabilidade pública, ela está relacionada com toda a infraestrutura, desde do planejamento até a execução, até a prestação de contas. Até o finalzinho lá na prestação de contas, a contabilidade tem essa função de auxiliar, de assessorar e organizar as informações de maneira clara. Essa alternativa que preenche qual é a alternativa que preenche esse enunciado? Me digam aí qual está concorrendo aqui essa questão. Me digam aí. Marcelo já respondeu. Boa noite, Lili. A frequência já está aberta, gente. Vamos colocando aí frequência também, para a gente ir acompanhando. Boa noite, Cladisvaldo. Vamos repetir aqui o enunciado. Vou ler só da parte da contabilidade aplicada para frente. Contabilidade aplicada ao setor público deve refletir sistematicamente o ciclo da administração pública, para evidenciar informações necessárias à tomada de decisão, à prestação de contas, à instrumentalização do controle social. Qual é essa resposta aí nessa alternativa? Está se referindo a quê? A função, qual é a função? É o objetivo, é o campo de aplicação, é o objeto da contabilidade? É exatamente isso, vocês estão repletos, essa é a função social. Ela sistematiza todo o processo da administração pública
auxilia na tomada de decisão, por quê? Porque ela é responsável pelo planejamento, né? O planejamento da contabilidade é feito como? A elaboração dos orçamentos. A lei orçamentária é uma lei de planejamento, é uma previsão e uma fixação de receitas, uma estimação de receitas, né? E uma fixação de despesa planejada, organizada, de acordo com todos os projetos, com todos os objetivos e metas que estão contidos no plano plurianual, né? Existe uma ligação das leis orçamentárias com o plano plurianual, que nada mais é o plano plurianual do que a tradução do plano de governo da gestão pública municipal para aqueles 4 anos. Tá? Aí, quando fala em função social, ela está falando justamente nessa sistematização, nessa organização, que auxilia na tomada de decisão, que auxilia na prestação de contas e que, de maneira clara, dá instrumentos de controle social que as pessoas, os cidadãos, as pessoas possam entender uma prestação de contas e saber onde que foi utilizado o recurso, quanto foi utilizado o recurso, quais foram os objetivos que alcançaram, quais foram as obras que fizeram, qual foi a aquisição de equipamento que foi necessária, né, para exercer essa função social. A contabilidade, ela faz esse papel importantíssimo para o nosso, a nossa gestão, a gestão do nosso município, né? Dúvidas, perguntas, gente? Vocês estão silenciosos. Segunda-feira, todo mundo, fim de mês, né? Hoje já é 25, né? 25 e todo mundo preparado, todo mundo, quando sair de casa, leve uma garrafinha d'água, que as previsões da onda de calor são tremendas, são grandes e perigosas, né? Já houve casos de registro de queimadura de 3º grau. Então, quando saírem de casa, protetor solar e uma garrafinha d'água a tiracolo para auxiliar nesse período em si. Vamos lá, próxima questão, antes da gente, depois a gente, são 3 questões de contabilidade, Salvo, são 3 questões de contabilidade que eu coloquei, aí a gente responde as 3 questões de contabilidade e depois a gente vai para a política de desenvolvimento urbano, que tem mais algumas questões também, mas primeiro vamos responder essas questões de contabilidade. Conceito da contabilidade pública. Analisem essas 5 alternativas e me digam qual é a que está falando de contabilidade pública, da necessidade do, da sistematização, tomada de decisão, controle do recurso público. Só tem uma alternativa com o enunciado, com o conceito. Pode falar, Maísa. Está com a mão levantada ou apertou sem querer? Eu de novo. Ô, Nando, depois tem não como fazer um questionário e mandar lá para o grupo, porque é ótimo essas sobre a contabilidade. Só o questionário é bom, porque que nem Ah, você sim, fez, deixar só as o da questões, né? história. Só É, as porque questões, eu né? já tentei salvar aqui o questionário, não salvo não, meu irmão. Eu vou preparar, colocar só as questões num documento Word e disponibilizar, É, viu? aí você manda para o grupo, por favor. Vou. Tá certo. Desde Tranquilo. já eu agradeço. Nada, nada. Vamos lá, gente. Leiam um enunciado e me digam qual é a resposta da contabilidade pública.
Marlene e Marcelo já responderam. Mais alguém? Chegaram a uma conclusão? Gente, a ciência, contabilidade é a ciência. A contabilidade pública é um ramo, é uma parte da contabilidade geral comercial que a gente conhece como ciência. Então, a primeira ideia é ciência não se trata de uma ciência nova, é uma ciência baseada na ciência contabilidade. Então, não, a gente já exclui a ciência, já exclui a técnica, aí fica um ramo. É um ramo da contabilidade gerencial que contabiliza, registra, controla, demonstra, executa os orçamentos dos atos e fatos da fazenda pública e do patrimônio público e suas variações. O enunciado mais completo, vocês estão corretos, é a letra D. Na primeira alternativa, diz que é a ciência que estuda o patrimônio das empresas. E aí, falou empresa. Empresa não é o mesmo que coisa pública, né, do que o patrimônio público. Essa empresa em si, ela está falando da empresa geral, empresa privada, né? Pode-se até destacar a empresa pública, mas não traduz o que é a contabilidade. O ramo da contabilidade pública é o ramo da contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública e do patrimônio público e suas variações. Toda aquisição que é feita na gestão pública aumenta o patrimônio público. Se é uma reforma, aumenta o patrimônio público. Se é uma construção nova, aumenta o patrimônio público. Um exemplo recente de aumento do patrimônio público. A escola José Lúcio de Melo, ela foi feita uma nova escola, José Lúcio de Melo, maior, né, com mais salas de aula, e a antiga escola José Lúcio de Melo foi feita uma creche, né? Ou seja, o patrimônio público que tinha uma escola, que eram 4 salas, né? 4 salas, hoje tem uma escola com 5 salas, com 8 salas de aula, e tem uma creche que não tinha na comunidade de Mata Limpa, ou seja, houve um aumento no patrimônio público graças a essa ação. A contratação do serviço de construção da escola nova, juntamente com a reforma, transformando a escola antiga em uma creche para atender a criançada de lá da região da comunidade de Mata Limpa. Isso houve uma variação positiva do patrimônio do município, né? Lá só tinha uma escola, José Catu, a creche, José Catu dos Santos, né, Cladisvaldo? A creche agora aumentou o patrimônio público da comunidade de Mata Limpa, né? E essa variação é estudada pela contabilidade. E essa aqui também é simples, vamos lá. O objetivo é fornecer informações atualizadas e exatas à administração para subsidiar as tomadas de decisões aos órgãos de controle interno e externo para o cumprimento das normas legais, bem como as instituições governamentais e particulares, informações estatísticas e outras de interesse dessas instituições. Assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna. São 3 questões simples e pelo enunciado a gente consegue descobrir qual é a resposta. Me digam aí qual é a alternativa que preenche essa lacuna. Contabilidade privada, contabilidade geral, receita pública, fazenda pública, contabilidade aplicada à administração pública. Creche José Catu dos Santos. Você conhece, sabe quem foi José Catu dos Santos, Clésvaldo? Eu não. Eu conheço, Oi, Fernando. eu Boa conheço noite. um Zé Catu que era de Giral, mas eu acho que não é a mesma pessoa, Ele, não. ele é pai do seu Oséias, do Guerreiro.
Ah, do seu Osésio Guerreiro, né? Aí quem foi representar a homenagem, né, a ele foram 3 netas, Ah, né, que hoje são funcionárias, umas são funcionárias da escola e as outras 2 são próprias funcionárias da creche. Compreendido, Né? compreendido. Homenagearam eles, foi falado assim, né, que foi homenageado o seu José Catu, que eu nem realmente não sabia, por conta que, na época, foi ele que fez a doação do Do terreno terreno. para a escola. Compreendido agora, entendido, Na né? época, né, foi Entendido, feita a entendido. doação. Obrigado aí, Clesoldo. E Obrigado, nada. Andara. Auxiliou muito. Sanou a dúvida. E a resposta realmente é a letra E, né? Ele está falando ali, o objetivo da contabilidade aplicada à administração pública é fornecer informações atualizadas e exatas à administração para subsidiar a tomada de decisão, aos órgãos de controle interno acompanhar os processos para a prestação de contas, controle externo acompanhar o andamento da execução do orçamento, o cumprimento das normas, bem como as instituições governamentais e particulares, informações estatísticas e outros de interesse dessas instituições, né? Tudo isso, a contabilidade aplicada à administração pública, ela cumpre esses requisitos. Ela precisa auxiliar a administração para a tomada de decisão, precisa estar atenta à prestação de conta, à documentação necessária para a prestação de conta, controle interno, controle externo, né? Tem que acompanhar, porque tem que ser de acordo com as normas legais, né? Não pode fazer um registro que não esteja baseado na contabilidade, nas normas da contabilidade. Tem que ser acompanhando e vendo se está dentro da lei, da legalidade, né? As instituições governamentais e particulares que queiram informações, nós temos instituições do Estado que requerem informação do município, instituições do governo federal que requerem informação do município, e elas têm acesso através da execução orçamentária, através da prestação de contas, através da prestação de contas apresentadas, eles acompanham como está sendo aplicada a contabilidade na administração pública, né? Na contabilidade pública. Dúvidas, perguntas? Vamos lá agora para política de desenvolvimento urbano, o famoso plano diretor. Tem informações importantes aqui, e é bom a gente ficar atento, porque são informações que mudam, podem modificar a paisagem urbana de acordo com as normas, né? Artigo 103, incumbe de responsabilidade ao poder público municipal executar a política de desenvolvimento urbano, observando as diretrizes estabelecidas em lei, tendo por objeto a ordenação do desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos seus cidadãos, dos seus habitantes, né? Então, a política de desenvolvimento urbano tem que estar atrelada, associada à função social da cidade, à garantia do bem-estar dos seus habitantes, né? E essa política, ela é gerida por uma lei. Qual é essa lei? É o chamado o Plano Diretor. Plano Diretor, no parágrafo 1º, é uma lei que é aprovada pela Câmara Municipal e é o instrumento, ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento de expansão urbana. Todas as ações de expansão urbana, elas têm que passar o aval do município e têm que estarem de acordo com o plano diretor, né? Observem essas diretrizes de inclusão obrigatória no plano diretor, que são informações importantes. Caso vocês se enveredem no ramo de imobiliário, no ramo imobiliário, e tem um terreno e vão lotear esse terreno, vocês têm que seguir essas regras. São exigências do plano diretor. Item 1. É exigência para comercialização de lotes em parcelamentos urbanos, da arborização de áreas verdes, implantação de todos os equipamentos urbanos e comunitários pelo empreendedor. Um exemplo, o loteamento Almilira,
ali no bairro Olho d'Água em si. Tem uma praça lá, aquela praça é responsabilidade do empreendedor, do construtor, do cara que vendeu os lotes. Aquela praça é feinha, lá está lá maltratada, mas é responsabilidade dele estar conservada, está organizada aquele espaço. Que ele, quando ele mandou o projeto para a prefeitura para, para o loteamento, ele já tem de acordo, ele já recebe a comunicação do plano, que a lei do plano diretor determina que as áreas verdes, os espaços públicos daquele loteamento são responsabilidade dele, né? Então, essa é uma informação importante, né? Todos os equipamentos urbanos e comunitários daquele loteamento é responsabilidade do empresário que está à frente do loteamento, né? Isso é uma informação importante. Inadmissibilidade, inadmissível cessão, permissão ou concessão de uso. Tem uma pergunta aqui. Eu tenho vontade de entrar no ramo imobiliário, mas é só na vontade mesmo. Eita, Marcelo. Mas logo ali, a região ali onde você mora, onde vocês têm terra, logo vai encher de casa, olha. Já é uma oportunidade já. Logo, quem sabe você não entra no ramo imobiliário. É inadmissível cessão, permissão ou concessão de uso de área pública, salvo em cada caso, mediante autorização legislativa. Olha, qualquer concessão, qualquer permissão, qualquer cessão de uso de área pública, ela tem que ter autorização legislativa para poder ser oficializada, ser efetivada. O que o item 2 está dizendo que é inadmissível a cessão, a permissão ou concessão de uso de área pública, salvo em cada caso, mediante autorização legislativa, ou seja, cada caso tem que ser analisado pela Câmara de Vereadores para poder dar uma cessão, uma permissão ou uma concessão de uso de área pública. O item 3, exclusividade da exposição de murais, cartazes e similares para quaisquer fins em espaço previamente delimitado através de lei. Os outdoors, os murais, onde for colocado algum cartaz, ele tem que ser antes definido em lei onde que pode ser colocado. Então, o plano diretor, ele que regula essa ação e essa implantação de outdoors, de propaganda. Aí item 4, impermissibilidade de redestinação das áreas verdes em parcelamentos urbanos ou espaços ajardinados em logradouros públicos. Ou seja, não pode permitir mudar uma área verde, né? Reverter a situação de uma área verde que se tenha para um espaço, uma construção qualquer. Não, a área verde tem que ser preservada. Ele fala até a questão mais na frente, fala da questão de arborização. E a gente só está sofrendo com calor hoje por falta de árvores. Por falta de árvores, né? A gente olhar, tem exemplos de países onde foi feita uma política de arborização urbana que são muito mais agradáveis do que a nossa realidade hoje. Antigamente tinha várias árvores de frente das casas das pessoas, né? Hoje a gente encontra uma ou outra, né? Então a gente está falhando nesse sentido também, né? Aí o parágrafo 3º diz: a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. Parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal, no proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado, que promova seu adequamento
seu adequado aproveitamento sob pena sucessiva de parcelamento ou edificação compulsória, imposto sobre propriedade predial e territorial urbano e progressivo no tempo. O que está dizendo no parágrafo 4º? Nós temos aqui na nossa cidade uma situação atípica. Nós temos uma fazenda no centro da cidade, né? No plano diretor em si, deve estar previsto, com certeza, a utilização daquele espaço, que hoje é uma fazenda, em espaço urbano. Ele está como espaço urbano. Tinha uma planta, eu não sei se eu consigo ter acesso a essa planta em si, mas tinha uma planta antiga, eu lembro que eu já vi essa planta da cidade, onde tinha ruas abertas ali naquele espaço onde é a fazenda em si do seu Antônio Baixinho. Aqui no centro, essa fazenda de frente às escolas, a Manuel Pereira, José Rodrigues, a Secretaria, a CEMED, né? Aquela fazenda ali. Tem um mapa, uma planta com várias ruas que ligam até o bairro São Luís. Toda aquela extensão ali com espaço para praça, com espaço para escola, com espaço para posto de saúde, né? Bem interessante essa planta em si. O que está dizendo o parágrafo 4º? Que o poder público municipal ele pode interferir naquele terreno e exigir que os proprietários utilizem aquele espaço para o desenvolvimento urbano do nosso município, né? Ou adequar a realidade do urbana, que a cidade cresceu e hoje não comporta mais ter um terreno no centro da cidade, né? Ali está sendo subaproveitado aquele espaço. Aí, se o proprietário se recusa, o que pode ser acontecer? O parcelamento ou edificação compulsória. Parcelamento é o quê? Lotear. Elaboração de lotes. Compulsória, ou edificação compulsória, ou o imposto sobre a propriedade, né? O predial e territorial urbano e progressivo no tempo, ou seja, pode ser cobrado um imposto que vai aumentando com o tempo e vai ficar inviável a manutenção da fazenda no centro da cidade. Isso é possibilidade legal que já existe para se discutir, se debater o desenvolvimento urbano e a organização urbana do nosso município, utilizando aquele terreno. Que você imagine quantos empregos não iriam ser gerados, quantas escolas, quantos postos de saúde, quantos supermercados, quantas farmácias, quantas padarias, quantas lanchonetes, quantas famílias iriam morar nesse espaço que é enorme, é enorme. Até um distrito industrial poderia se discutir e ali na margem da L-115 ser criado, instituído um distrito industrial. Isso são possibilidades reais e que já existe previsão legal. A lei orgânica já fala sobre isso e o plano diretor também já fala sobre isso, né? A gente, quando levanta algum debate, é necessário levantar esse debate. Não vão sair dizendo aí que eu quero que que a prefeitura tome o terreno do povo. Não coloquem palavras na minha boca. O que eu estou levantando aqui é que a possibilidade de se debater sobre o tema já existe referência legal na lei orgânica e o plano diretor já existe, inclusive, até uma planta de espaços ali para lotes, para praças, para escolas, para postos de saúde, naquele espaço ali, né? Então, não é nada de outro mundo. O que eu levanto, o que eu sempre defendi, é que se haja um debate sobre a utilização daquele espaço para ampliação do nosso município, para desenvolvimento urbano do nosso município. Que fique claro aqui, né? Pra depois de eu sair aí dizendo que eu quero tomar a terra do povo. Vocês abram do olho.
Mas vamos lá, questão 88 aí. Questão 88, ela tem duas alternativas. Falando sobre o desenvolvimento urbano, né? Sobre a política de desenvolvimento urbano. Ele afirma que é certo afirmar que a política de desenvolvimento urbano, executada pela prefeitura, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Certo ou errado, item 1? Muito bem, muito bem. É exatamente isso, né? A política de desenvolvimento urbano, executada pela prefeitura, ela tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Item 2. Então, a gente já analisa se um está certo, né? Aí aqui a, a letra C já vai embora e a letra D, né? A letra C e a letra D já ficam de lado, ok? Um é certo, então pode ser letra A ou letra B, né? Aí é certo afirmar no item 2. É certo afirmar que o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana? Certo ou errado? O plano diretor é aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de expansão, de desenvolvimento e de expansão urbana, né? E é exatamente foi isso que a gente viu, né? É exatamente isso que a gente viu, né? Deixa eu olhar aqui na parte, na primeira parte. Aqui, aqui, ó, aqui no parágrafo primeiro, plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, né? Aqui, questão 88. Então, as duas alternativas estão corretas, né? Nossa resposta só pode ser a letra A, né? As duas afirmativas são verdadeiras, né? Na letra B, ele dizia que a 1 estava certo e a 2 estava falsa, né? A nossa alternativa, as duas afirmativas são verdadeiras, né? Então, quando a gente fala de política de desenvolvimento urbano da prefeitura, tem o objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E que o plano diretor, ele é aprovado pela Câmara, olhe, observe esse destaque, é aprovado pela Câmara e é o instrumento básico da política de desenvolvimento de expansão urbana. Toda a expansão urbana, toda a construção, tudo tem que passar pela prefeitura, a autorização, justamente nessa questão do plano diretor, da análise do plano diretor, tem que obedecer essa lei. Parágrafo 3º, desapropriação, gente, com pagamento mediante, observem essa questão, esse item 3 é importante. A desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Não é boa coisa você ter uma terra desapropriada, um imóvel desapropriado. Não é boa coisa. E você vai receber títulos da dívida e esse resgate pode ser até 10 anos, vai receber com juros, tal, a indenização, mas
você vai ficar com o dinheiro preso por muito tempo, né? E esse pagamento pode ser em parcelas anuais iguais, sucessivas, ou seja, todo ano você recebeu um pedaço, todo ano você recebeu um pedaço. Né? Não é coisa boa, não, mas há possibilidade, sim, de ser desapropriado, né, os imóveis do município, né, dependendo do objetivo do bem social, do bem coletivo que seja previsto, né, mas não é uma coisa boa. E vocês observem, não é à vista, né? Você não recebe à vista, né? Você vai receber mediante título de dívida pública e emissão previamente aprovada pelo Senado. Mano, tem que o Senado autorizar, no caso, o município imprimir esse título de dívida com prazo de resgate de até 10 anos. Né? Não é uma coisa agradável. O artigo 104 nos diz: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Isso, gente, no caso de alguém invadir um imóvel urbano, um imóvel público, por exemplo, que não esteja sendo usado. Observem bem. E tem que possuir esse imóvel que até de 250 metros quadrados, né? Um imóvel de 250 metros quadrados é um senhor imóvel, né? 5 anos, sem interrupção, sem nenhum questionamento, sem oposição nenhuma, e que tem que usar para a sua moradia e de sua família, ou da sua família. Vai adquirir o domínio, desde que não tenha nenhum outro imóvel urbano ou rural, né? E se tiver algum outro imóvel, não vai ter direito ao domínio, né? Que é diferente de você ser o proprietário, né? Você ter o direito ao domínio, você ter o direito de uso, não de venda, né? Aí é diferente. E que não tenha outro imóvel, nem urbano, nem rural. E se tiver outro imóvel, já não vai poder receber esse domínio. Aí o parágrafo 1º diz: o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Eles podem ser casados ou não no civil, né? Eles podem ser casados ou não no civil, mas eles vão receber o título de domínio e a concessão de uso. Ô, Nando, explique melhor essa parte aí, que eu não estou entendendo de domínio, o que é domínio, o que é... Não Não, estou entendendo muito bem, não. você ter o direito de usar sem ser incomodado. Mas não é o dono. Não é o dono. Você não vai poder vender aquele imóvel. Por exemplo, a gente tem aqui um imóvel que é do município, acho que hoje não é mais não do município. Hoje pertence à Telemar, à Oi, né? A Oi, que era a antiga Telasa. Antigamente ele pertencia ao município, aquele imóvel. Mas hoje, com a privatização da telefonia, aquela parte ficou para a Oi, para hoje que é a Oi. Mas vamos dizer que aquele imóvel lá da antiga Telasa, onde fica a torre ali, vizinho à igreja de São Maximiliano, próximo da igreja de São Maximiliano. Não tem um imóvel lá da antiga Telasa, que hoje é a torre da Isso, Oi. a gente sabe qual é. Bom, vocês sabem, né, que estou falando. Mas se aquele imóvel fosse do município, e uma família que não possui terreno nenhum ocupasse, entrasse, ocupasse e ninguém questionasse a ocupação. Nem a prefeitura, nem os vizinhos, ninguém fez oposição àquela família se estabelecer ali. Passou 5 anos de uso, aí aquela família tem um direito de uso, que é o domínio. Aí aquela família vai receber o domínio, né? E a concessão de uso daquele imóvel, eles não vão poder vender. Eles não vão poder vender, mas eles vão poder
viver lá sem serem incomodados. É isso que Mas, o mas 104 diz. supondo que a prefeitura queira resgatar, ela pode, depois Aí, de 5 anos? não, depois de 5 anos, não. Depois de 5 anos, até pode, se colocar eles em um outro imóvel, sem problema nenhum. Eles, no caso, fazer uma casa, dar a eles uma casa num loteamento popular, que seja, aí eles vão poder, e aí a prefeitura vai utilizar aquele imóvel anterior. Mas tem que deixar aquela família amparada. E se não houve o questionamento durante os 5 anos, eles têm esse direito de uso, que é ter o domínio sobre aquele imóvel. Eles não podem comercializar. Eles não podem comercializar. Aí o parágrafo 2. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Ou seja, se a família já teve esse direito, essa concessão de uso, esse domínio de um imóvel, ele não pode invadir outro e querer ter a concessão de uso de outro imóvel. Aquela pessoa já não vai ter mais esse direito, é só daquele imóvel em si. Só de um, não pode ter dois. Vamos colocar assim, em termos de a questão de quem recebe terra da reforma agrária. Ele recebe a terra uma vez, eles não podem vender aquela terra, né? Terra é para agricultura familiar, mas eles não podem sair, receber o título de terra hoje. Eles não podem sair e invadir outra terra para querer receber mais terra. Seria mais ou menos isso. Cara, recebeu a concessão por uso do imóvel público que ele ocupou durante 5 anos, não teve objeção, ele recebeu a concessão, aí ele não pode, agora eu vou invadir outro para me ganhar a concessão também. Aí não pode, aí não vai ter, não vai poder receber mais de uma vez essa concessão de uso. Não se pode, olha, observem bem, os imóveis públicos não se pode fazer uso campeão. Uso campeão é feito quando você ocupa, você é dono, às vezes quando você compra um imóvel de alguém e esse alguém falece, você não passou o documento público, né? E não tem como identificar, mas aí você tem mais de 10 anos, salvo me engano, naquele imóvel, aí você entra com o pedido, o processo de uso campeão, e aí com os testemunhos dos vizinhos, você consegue fazer a escritura daquele imóvel. Isso também acontece no rural também, né? Terreno rurais também acontecem isso quando você não tem o documento, a escritura da terra, e comprou, não passou, só passou um recibo, a pessoa, o antigo dono faleceu, você comprou aquele imóvel há muito tempo, você pode fazer uso campeão. Já a coisa pública, não há possibilidade de se adquirir terreno público por uso campeão. Não tem essa possibilidade. Dúvidas, perguntas, gente? Deixa eu colocar logo aqui para carregar. Já está ali no verdinho, daqui a pouco desliga o computador e eu não vejo. Dúvidas, perguntas, gente? Quem chegou agora, boa noite. Vão colocando na frequência aí a presença. Artigo 105. O município promoverá, com a finalidade de minorar o déficit habitacional e ainda de evitar a ocupação desordenada do solo urbano com a proliferação de favelas. O município ele atua, né, nessa questão, analisando e tentando diminuir o déficit habitacional local, né? E ainda também tem essa preservação e esse cuidado para a organização
das novas ruas, da construção, os espaços, o tamanho, né? A questão entre um lote e outro, toda essa questão dos loteamentos, há uma preocupação do município prevista na lei, no plano diretor, né? Na lei do plano diretor, que eles organizam para ter um padrão para organizar, para evitar a proliferação de favelas, evitar aquela ruinha estreitinha, aquela coisa desorganizada, desordenada. Aí tem esse trabalho e essa finalidade na política de desenvolvimento urbano do município, que é regulada pelo plano diretor. Ô, Nando, isso E tem em toda a cidade, né? todas as Porque cidades têm plano diretor. Por exemplo, Arapiraca, por ser uma cidade grande, não é em qualquer local que você pode fazer um prédio de vários andares. É determinado os bairros que você pode fazer esses prédios altos. Não é todo eu, canto eu, que você pode fazer. eu tô falando isso porque, tipo assim, você quando vai construir, você tem aquele mínimo de calçada também, né? Isso, exatamente. Que você não pode chegar, vamos dizer assim, a casa até perto da rua, muito próximo, né? Não, não, não. Tem que Mas, ter aquele espaço de calçada. Tem que ter o mas alvará de construção. Você tem. Aqui a gente ainda não tem uma atuação forte do CREAS, né? Do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia. Mas de Engenharia e Arquitetura, eu acho que é assim, né? CREAS. eu tô Mas, dizendo isso porque assim, lá no Canafete, Vila Cipriano, né? sei. Aí o pessoal, as casas estavam num nível, né? Aí eu acho que não tem fiscalização, o pessoal fica chegando muito próximo à rua e tá ficando uma rua estreita, tá entendendo? Que antes era uma rua bem larga e boa, né? Tá isso Também isso é falta de organização urbana, né? Talvez por ser um distrito, o Geraldo Ponciano não tenha atentado que é necessário ter essa fiscalização também lá. É a mesma coisa ali na Mata Limpa. Se não tiver cuidado, abrir uma rua e não tiver essa organização, vai ficar uma rua estreitinha, que não passa um carro, que não passa dois carros, né? Aí acaba ficando ruim para os moradores. E até para entrar em casa, para chegar em casa, vai ter dificuldade, né? E por isso que é importante essa política de desenvolvimento urbano, é necessária. Aí nós temos aqui no item 1, o parcelamento do solo, no caso, loteamento, para populações economicamente carentes, é possível o município fazer. Incentiva a construção de unidades e conjuntos residenciais sob o sistema de mutirão. O município já fez, aqui no nosso município em si, o bairro São Luís, não, o bairro Nossa Senhora Aparecida, lá atrás, quando foi criado o bairro, era chamado Coab em si, e foi em regime de mutirão a construção das primeiras unidades em si. Também o município também ele participa da formação, incentiva a formação de centros comunitários visando a moradia e a criação de postos de trabalho, né? Antigamente a gente tinha um associativismo no nosso município bem forte. Várias comunidades tinha. Aí a gente indo para Mata Limpa a gente passa ali no Capim Pau d'Arco, passa por uma casa de farinha, que era comunitária. Na Mata Limpa também tem uma casa de farinha comunitária, não sei se está aberta, não sei. O pessoal aí da Mata Limpa que pode esclarecer. Mas esses centros comunitários, essas questões, assim, a casa de farinha comunitária nada mais é de um local para auxiliar na geração de renda, né? Porque o pessoal utilizava e ia fazer sua farinha lá, utilizando, né, o espaço e o forno da casa de farinha comunitária, né? Não sei como é que está hoje, né? Esse trabalho foi feito através de associações comunitárias na época. Sei que Antonica tem um centro comunitário, no Pau d'Arco tem também um centro comunitário vizinho à igreja, né? E isso
já está previsto na política de desenvolvimento urbano do nosso município, já está previsto esse trabalho e esse incentivo, essa participação do município para sanar o déficit habitacional. Vamos aqui, a questão 89, uma questãozinha boa, 4 itens bacana para que a gente analise. Só pelo que eu expliquei agora, eu quero que vocês me respondam essa questão. Todos os 4 itens aí eu falei sobre eles. Quero ver quem está prestando atenção agora. Vocês vão ter 5 minutinhos, 8h10. Enquanto vocês estão aí pensando, lendo, eu vou encher aqui a garrafinha d'água. Nando, eu entrei Oi. agora, mas eu acho que eu vou tentar responder. Eu entrei agora na aula novamente. Eu tive um problema. Você teve um probleminha na internet. Mas tente responder, tente. Se Vou tiver tentar, dúvida, tá certo. quando eu for responder, eu explico. Vamos lá, já responderam. Marcelo e Luciano até agora, os demais. Vamos aí, vamos tentando, vamos aí colocando aí no chat. Muita gente na letra A Luciene na letra E.
Vamos lá, vamos responder? Vamos analisar. Será que Luciene errou? Será que Luciana, Cledisvaldo e Marcelo erraram? Item 1. Principal instrumento que orienta a política urbana é plano diretor. Essa é incontestável, né? Ficou bem claro essa parte. Item 2. Qualquer pessoa que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterrupto, sem oposição, que se utilize para sua moradia ou de sua família, pode adquirir-lhe a posse por meio de uso campeão. Essa partezinha final é que deixa a questão, o item 2 errado, né? Não há uso campeão na coisa pública, né? Essa qualquer pessoa possuir, no caso, é aquele que ocupar uma área pública, um imóvel público, que seja de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, e que utilize para a sua moradia ou de sua família, ele poderá conseguir a concessão ou o domínio, né? Ou seja, a concessão de uso daquele imóvel, não a aquisição por uso campeão. Aí, o item 3. Para a melhor execução da política de incentivo à função social da propriedade, imóveis públicos podem ser adquiridos por meio de uso campeão. Não podem. Imóvel público não é feito uso campeão. E no item 4, o município promoverá, com a finalidade de minorar o déficit habitacional e ainda evitar a ocupação desordenada do solo urbano, com a proliferação de favelas. Está correto. Vocês erraram a questão que a gente acabou de ler aqui, ó. Ó. O município promoverá, no artigo 105, o município promoverá, com a finalidade de minorar o déficit habitacional e ainda de evitar a ocupação desordenada do solo urbano, com a proliferação de favelas. Luciene, você não se deixe levar pelos os outros. Ó, você estava correta. É que eu não Você tem que ter mais confiança em você, no seu taco, mulher. sei, Não pode ser assim, não. Não pode ser Maria vai com as outras. Você tem pensamento próprio. foi porque assim, eu como não vi, né, o assunto, aí quando eu cheguei agora, eu ouvi você falando sobre que não podia, proliferação de favelas. Aí essa última eu só aceitei por causa disso, não sei o que lá de proliferação, deixa eu ver o nome. Proliferação. Isso, de favelas. Eu digo, não, então deve ser algo assim que não é bom, então deve ser certa também. Né, exatamente, é porque o município, o plano diretor, ele também ele tem essa finalidade, ele vai trabalhar para minorar o déficit habitacional e evitar a ocupação desordenada e evitar a proliferação de favelas em si. Favelas no sentido de ser coisa sem padrão, desorganizado, sem limite, sem tamanhos adequados, sem espaçamento para calçada, entendeu? Com Ô, ruas Nando, estreitas. Oi. aí ela disse que só acertou por causa dessa parte de proliferação de favelas, e eu só errei por causa disso, que eu achava, até a parte de urbano, eu estava até confiante, mas quando chegou com a proliferação de favelas, eu que tive Começou tipo, Ficou em opa, dúvida. certo. Eu Mas acho que todo mundo foi por causa disso, né, dessa proliferação de Onde favelas. começou a confusão, hein, Marcelo? a coisa É, eu começou, achei que ocupação desordenada do subsolo com a proliferação de favelas. Eu li todo esse nome deve ser errado, então. Tá certo, melhor dizer. é, porque na realidade essa finalidade do plano diretor, ele vai para enfrentar o déficit habitacional, para diminuir e também evitar a coisa desorganizada. Por isso que tem que ter alvará de construção. A gente nem sempre a gente vê isso aqui, porque por poucos fiscais. Talvez tudo indica, né, que nesse concurso vai haver mais vagas para o pessoal que trabalha nessa área, né? Que é fiscal
Agora eu esqueci o nome do cargo em si. Que é hoje só tem um funcionário, que é o Ângelo. O Ângelo, que é o único funcionário desse setor. Mas possivelmente nesse concurso vai ter mais vaga, porque a cidade vai crescendo, as obras vão acontecendo, e precisa ter uma fiscalização, precisa ter o pessoal que tenha condições, equipe para irem visitar as obras, para irem buscar, orientar os construtores a fazer a obra de acordo com o plano diretor, né? Que não venha infringir o plano diretor, né? Que é essencial para uma cidade organizada. Então, 89 a gente conclui aí, letra E, a resposta certa. Perguntas, dúvidas, gente? Vamos aí a 90. Assinale a alternativa correta, né? Ele quer a correta. Então, a gente tem que buscar qual é a resposta correta. Me digam aí. Essa é fácil, 2 minutinhos para vocês responderem. Aí eu tenho certeza que vocês vão ficar em dúvida em duas alternativas. Mas tem um detalhezinho na errada que... É, porque se não ler direito, a pessoa passa por cima das pegadinhas e vai-se embora. Boa É, noite. boa noite, boa noite. Mas leiam com cuidadozinho, são duas alternativas que vocês podem ficar balançado, mas analise direitinho que uma tem uma casquinha de banana. Vou chutar. Chute não, leia com atenção. Gladisvaldo, Marcelo, Luciene. Vamos lá, faltava 1 minuto, já chegou 1 minuto. Vamos analisar item por item e identificar os imóveis públicos são passíveis de uso campeão. Não. Não é possível o uso campeão no imóvel público. Luciana, letra D. Olha, Luciana foi na letra D, os demais na letra C. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em título da dívida pública. Não, não. Aquela questão do dívida em 10 anos de pagamento, né, autorizada pelo Senado Federal ainda, né? Aí a letra C, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, até aí tá certo, é instrumento básico. Olha a casca de banana. Instrumento básico é instrumento amplo, geral, que determina toda a ordenação, todo o desenvolvimento urbano, não é básico. É o instrumento legal para auxiliar o desenvolvimento urbano. Aí nós temos aqui na letra D nossa resposta.
A política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público municipal conforme diretrizes fixadas em lei. Qual lei? Plano diretor, e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Basicamente, essa letra D é o início da nossa historinha de plano de política de desenvolvimento urbano. Aqui, ó. O poder público municipal executar a política de desenvolvimento urbano estabelecida em lei, tendo o objetivo o ordenamento e desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos seus habitantes. Basicamente, o artigo 103. Ô, Nando, mas aí abaixo, nesse caso. Volta, por favor, aí, viu? Vamos lá, vamos colocar lá. É o. Deixa eu encontrar aqui. Diga aí a dúvida, Marcelo. Não, onde você mostrou aqui onde você mostrou a resposta lá no O assunto. 103, o artigo 103, Isso, aqui. pronto. Aí no capítulo 1º tem, ó, plano diretor, Então, instrumento básico da política de desenvolvimento da expansão urbana. como é que tá lá na coisa? Será que eu botei duas Olha lá, respostas certas? Será que na hora de montar. Ah, eu coloquei as duas respostas certas. Não vale. Não vale. Vocês acertaram também. Eita, na hora de colocar, que essa questão eu adaptei. Aí eu coloquei duas respostas certas. Ah, foi anulada essa. Marcelo, Cledisvaldo, Luciana e Luciene acertaram. Que foi as duas respostas? Aí é Aí, instrumento básico mesmo? o enunciado é instrumento básico. Eu estou confundindo. E acabei confundindo, botando as duas respostas corretas. Ah, muito bem observado, Marcela. Ganharam essa questão. Essa questão foi ganha, vocês ganharam. Tem mais, né, desse tipo de situação na prova, né, para ganhar os pontos. É bom e ruim, né? Que todo mundo ganha. Vamos aí, a 90. Aí. Vamos aí, vocês têm aí 3 minutinhos para responder. Depois que a gente responder essa, a gente para o intervalo. Oxi, Deixa eu ter raiva, importante, importante. Você estava indo buscar ela. e tu vinhas. Eu vi, Fernanda, eu vi. Não chegou aqui ainda. Olha. Por isso que não fui convidada. Menina, olha, que nada. Aí eu aligo o Roniel e a Gil. E o pai, acho que o Rafael. Vamos lá, gente. E aí, já tem a resposta? Acho que alguém marcou Tô em casa, vê se embora. letra C, Marcelo, Maiara. Não demore não, vê se embora. Vamos analisar.
Analisar para a gente Vendo? ter uma pausazinha, um intervalozinho. Com base na Lei Orgânica Municipal de Lagoa da Canoa, é certo afirmar que as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia justa indenização em dinheiro. E não é, né? É título da dívida, aquela historiazinha que a gente viu, né? Gente, eu acho que essa 90, o erro foi aqui, ó. Essa 90, o erro está aqui. Porque a gente olhar direitinho, vamos voltar aqui, veio agora uma luz aqui, eu estou passando a informação incompleta. Cadê a parte a desapropriação? Cadê a parte da desapropriação? Eu vejo aqui a parte de desapropriação. Me veio agora uma luz aqui. Desapropriação. Aqui. Desapropriação com pagamento mediante título da dívida pública e emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. Aí qual é aqui, é isso aqui, né? Desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em título da dívida pública. Está correta também. Está correta também. Eu que me atrapalhei. Na realidade, não era correta. Era incorreta, que é exatamente a letra A, a resposta. Eu que errei essa questão na hora, foi na pressa de fazer hoje. E eu fui fazendo e pegando informações de lá. Só que eu esqueci de mudar aqui o incorreta. Desculpa aí, o erro foi meu aí, nessa questão 90. Mas vamos para cá, para 91, que a gente está agora, né? Com base na Lei Orgânica de Lagoa da Canoa, é certo afirmar que as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em título da dívida pública, não em dinheiro, não é? Tem que ser aprovado pelo Senado e tal, aquela história todinha que a gente viu. No item 2, com base na Lei Orgânica Municipal de Lagoa da Canoa, a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, mesmo sem previsão no plano diretor do município. Não, sem previsão no plano diretor do município atrapalha, porque a organização em si precisa estar previsto, precisa estar no plano diretor do nosso município. No item 3, com base na Lei Orgânica de Lagoa da Canoa, o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, tão somente eles estiverem civilmente casados. Não está. Ana, Todas as três estão erradas. tinha que ver se somente, tinha que ver se somente esse nome, né? Que quando tem somente, geralmente é errado, né? Quando a gente exclui, exclusivo assim, deixa muito restrito a resposta, a gente desconfia. A nossa alternativa seria nenhuma afirmativa está correta. Todas as três estão erradas. Eu achei que a primeira seria certa. Todas as três. Vamos ver essa. Deixa eu olhar aqui onde é que é. Acho que é na primeira parte. Aqui. Aqui, ó. Ó, aqui, ó, essa partezinha, o parágrafo terceiro do segundo item lá.
para ficar claro, a propriedade urbana cumpre a função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. Sem estar no plano diretor, é que deixou ela incorreta. Belezinha, belezinha, gente. Mas agora pode errar, viu? Não vamos se aperrear e agora pode errar. Agora é ter mais um pouquinho de atenção. Eu encontrei